Muito bom dia, está no ar o Meio News Manhã. Nos próximos minutos você vai acompanhar tudo o que foi e o que é notícia no Piauí, no Brasil e no mundo. Fica com a gente. Na edição desta sexta-feira, 15 de maio, você vai ver que os garis de Teresina prometem um grande ato no centro da capital, em meio à paralisação nacional da categoria. A segurança pública ganhou reforço com a instalação de mais um tótem inteligente com botão de emergência em Teresina. A Polícia Federal investiga se recursos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro foram usados para bancar despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Milhões de trabalhadores começam a receber o abono salarial nesta sexta-feira. Nos Estados Unidos, um avião caiu no mar próximo à Flórida e sobreviventes passaram horas à deriva até o resgate. E no esporte, CBF define o futuro de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira. Entre os 15 presos pelo Departamento de Repressão ao Narcotráfico em Teresina está Ederson William da Silva, conhecido como Rei das Películas. O suspeito já havia sido alvo de outra operação e chegou a ser preso há cerca de um ano, quando deu entrada em uma maternidade acompanhado da sua esposa grávida. Segundo a polícia, ele é apontado como uma das principais lideranças da facção criminosa Bonde dos 40 em Teresina, responsável por gerenciar o tráfico de drogas na região sudeste da capital. O homem já havia sido condenado em 2017 a 8 anos de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em 2025, a polícia informou que ele também respondia a pelo menos 6 processos relacionados ao tráfico e tinha contra si um mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais de Teresina. Essa semana, durante o trabalho de monitoramento, a Polícia Civil voltou a cumprir um mandado de busca e apreensão na residência dele. No local, os policiais encontraram drogas, dinheiro trocado e aparelhos celulares. 7 pessoas foram presas. Além do Rei das Películas, a polícia também realizou buscas no antigo Beco do Léo, atualmente conhecido como Beco da Kiki. O local já foi alvo de diversas operações policiais nos últimos anos. A suspeita é de que Crislene Maria Rocha da Silva, conhecida como Kiki, tenha assumido o comando das atividades do tráfico na região após a saída de Léo. E olha, você que precisa do transporte público, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Piauí aprovou um decreto de estado de greve no transporte público de Teresina, que passa a valer a partir de segunda-feira agora, dia 18 de maio. A decisão foi tomada em Assembleia Geral essa semana. Motoristas e cobradores rejeitaram a proposta de 3% linear para reajuste de salário, ticket alimentação e plano de saúde proposto pela categoria empresarial. De acordo com o sindicato, o estado de greve não significa que haverá paralisação imediata das atividades de transporte público da capital. Na verdade, se configura como um alerta máximo de que poderá haver a interrupção do funcionamento. Caso não seja firmado um acordo entre a categoria empresarial e os trabalhadores, o funcionamento do transporte público pode sim sofrer alterações. E olha, falando em paralisação, os garis de Teresina vão aderir à paralisação nacional marcada para hoje, em mobilização pela aprovação do projeto de lei número 4.146/2020, que cria o piso salarial nacional da categoria no valor de R$ 3.036. O movimento ocorre após lideranças sindicais acusarem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de ignorar uma reunião que havia sido agendada com representantes dos trabalhadores em Brasília. A mobilização deve reunir cerca de 1 milhão de trabalhadores da limpeza urbana em todo o país, incluindo garis e margaridas. Além do piso nacional, o projeto prevê regulamentação da profissão, jornada semanal de 40 horas, adicional de insalubridade de 40%, aposentadoria especial após 25 anos de atividade, vale alimentação, cesta básica e plano de saúde.
A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e enviada ao Senado Federal em março desse ano. No entanto, segundo entidades sindicais, o texto ainda não avançou para votação em regime de urgência, apesar de já contar com assinaturas suficientes de senadores para a tramitação acelerada. Em vídeo, o presidente do Sindicato dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação do Piauí, Jonatas Miranda, criticou a postura do senador e informou que os trabalhadores irão realizar um grande ato hoje, às 8 horas da manhã, na Avenida Frei Serafim, para pressionar o Senado a votar a proposta. Vamos conferir. Pois bem, ficamos ontem um dia inteiro praticamente no Senado Federal, aguardando uma agenda que tinha sido marcada com o senador Davi Alcolumbre para nos receber e tratarmos juntos sobre as PLs que estavam em pauta no Senado. O mesmo não apareceu, a gente procurou a secretaria, ela disse que não tinha informação dessa agenda, então isso mostra o descaso que o senador vem tendo com os trabalhadores, não só de Teresina do Piauí, mas de todo o Brasil. O senador precisa entender que o projeto de lei 4146 não é um projeto que vai parar o andamento do Brasil, mas sim que vai dar dignidade aos trabalhadores que fazem com que esse país seja limpo e seja referência a nível mundial. A nomeação de 212 novos policiais penais no Piauí, aprovados no último concurso público para o cargo, foi publicada no Diário Oficial. O anúncio da nomeação havia sido realizado pelo governador Rafael Fonteles durante a solenidade de conclusão da segunda turma do curso de formação que aconteceu no dia 28 de abril desse ano. Durante a solenidade, o governador destacou a importância da nomeação para o fortalecimento da política de segurança pública do Estado. Em 2025, já haviam sido nomeados 207 policiais penais desse mesmo concurso para o reforço da segurança e estrutura do sistema prisional piauiense. Atualmente, o sistema prisional do Piauí possui 17 unidades penais em cidades como Parnaíba, Buriti dos Lopes, Esperantina, Campo Maior, Altos, Teresina, Oeiras, Floriano, Picos, São Raimundo Nonato e Bom Jesus. A Secretaria de Segurança Pública do Piauí vai inaugurar nesse sábado mais um totem inteligente com botão de emergência integrado ao SPIA, que é o Sistema de Policiamento por Inteligência Artificial. A inauguração vai ser na nova Ceasa, localizada no bairro Parque São João, na zona sul de Teresina. Como parte dos investimentos em tecnologia realizados pela Secretaria, a ferramenta permite que o cidadão acione diretamente o Centro Integrado de Comando e Controle, que recebe o chamado em tempo real. A partir disso, um operador monitora as imagens do entorno e direciona viaturas imediatamente ao local da ocorrência, garantindo mais agilidade e eficiência na resposta policial. Englobando o conjunto de 16 totens que serão implantadas na capital e também em Parnaíba, no litoral do estado, o equipamento funciona como uma estação de alarme urbano. E olha, atenção, o Banco de Sangue de Teresina fez um alerta sobre o baixo estoque de plaquetas e de bolsas de sangue dos tipos O positivo e RH negativo, que estão em níveis criticamente baixos. A instituição pede que doadores habituais e novos voluntários, especialmente desses grupos sanguíneos, ajudem a equilibrar os estoques e garantir um atendimento seguro aos pacientes que precisam de transfusões diariamente. As plaquetas são células fundamentais para a coagulação do sangue e sua reposição é indispensável para pacientes em situações delicadas, como o tratamento oncológico, doenças hematológicas, transplantes, cirurgias, traumas graves e casos de dengue hemorrágica. Além da necessidade de plaquetas, o Banco de Sangue destaca a urgência na reposição de bolsas dos tipos O positivo, o mais utilizado nas transfusões, e especialmente dos tipos RH negativo, que é o A negativo, B negativo, o O negativo e o AB negativo, considerados raros na população. Apenas cerca de 10% a 15% das pessoas possuem fator RH negativo, o que torna esse grupo ainda mais valioso para os estoques.
O Ministério da Saúde divulgou o resultado final com os 39 candidatos aprovados na primeira chamada da alocação do 45º ciclo do programa Mais Médicos no Piauí. Ao todo, são 37 vagas destinadas a estratégias de saúde da família e 2 para o consultório na rua. O objetivo do programa é fortalecer a atenção primária à saúde e ampliar o acesso da população aos serviços básicos, garantindo a presença de médicos em áreas estratégicas, ampliando a cobertura assistencial e fortalecendo a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. O Piauí conta atualmente com 490 profissionais atuando pelo programa Mais Médicos. A Secretaria de Saúde do Piauí atua em parceria com os municípios na definição das localidades prioritárias, assegurando o direcionamento de profissionais para onde há maior necessidade. E no nosso bloco de notícias nacionais, a Polícia Federal investiga se recursos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro foram usados para financiar despesas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Segundo investigadores, uma das linhas de apuração busca esclarecer se o dinheiro teria sido destinado oficialmente à produção de um filme ou se esse discurso serviu apenas como justificativa para a transferência dos valores. Os investigadores tentam entender 3 pontos centrais: se o recurso realmente foi aplicado no projeto audiovisual, se houve desvio de finalidade ou se parte do dinheiro acabou sendo usada para custear a permanência de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Nos bastidores da investigação, também há dúvidas sobre o papel do senador Flávio Bolsonaro nas negociações e sobre qual teria sido a destinação final dos recursos. Ele é pré-candidato à presidência da República. A avaliação de investigadores é que esclarecer o fluxo do dinheiro virou peça-chave para entender o alcance político e financeiro das conexões em torno de Vorcaro, dono do Banco Master. Eduardo Bolsonaro ainda não comentou o assunto. E o cantor Marlon Brandon, conhecido como MC Pose do Rodo, foi solto após uma decisão da Justiça Federal. De bermuda, camiseta branca e chinelo, o MC foi abraçado pela família e por amigos que comemoraram a soltura. Fãs também aguardavam na porta do presídio. MC Pose do Rodo havia sido preso durante a investigação da Operação Narcofluxo, que apura um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo bets ilegais, rifas clandestinas e tráfico internacional de drogas. Apesar da revogação da prisão preventiva, a Justiça impôs medidas cautelares ao cantor. Entre elas, a entrega do passaporte, informar eventual mudança de endereço e comparecer mensalmente em juízo. A defesa emitiu uma nova nota celebrando a decisão da Justiça, que colocou em liberdade todos os investigados da operação. O documento destaca que o Poder Judiciário, de forma serena e certeira, preservou as garantias constitucionais. Segundo a PF, os envolvidos usavam um sistema para ocultar e dissimular valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações em criptoativos. O MC Rian SP também deixou a penitenciária de Mirandópolis após decisão da Justiça que concedeu o habeas corpus. O cantor estava preso desde 15 de abril e havia sido transferido para a unidade prisional no interior paulista no dia 30 do mesmo mês. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, informou a confirmação da segunda morte relacionada à explosão ocorrida no Jaguaré, na zona oeste da capital paulista. O acidente aconteceu durante uma obra da Sabesp, quando uma tubulação de gás da Comgás foi atingida. Segundo o governador, Francisco Albino, que estava internado no Hospital Geral de Osasco, morreu em decorrência dos ferimentos causados pela explosão. O governo estadual afirmou que está oferecendo apoio psicológico e financeiro aos familiares. Além das vítimas fatais, outras pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas já recebeu alta médica. Também aumentou o número de imóveis interditados na região atingida. O total passou de 20 para 27 residências e estabelecimentos afetados por rachaduras e outros danos estruturais. Entre os móveis interditados, 22 precisarão passar por reformas estruturais. Já o número de construções condenadas e que deverão ser demolidas segue em 5.
Novas vistorias técnicas ainda serão realizadas, o que pode alterar esses números. Para acompanhar as medidas emergenciais e o atendimento às vítimas, o governo de São Paulo instalou um gabinete de crise 3 dias depois da explosão. O presidente Lula defendeu as restrições impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral ao uso de inteligência artificial nas eleições desse ano. A declaração foi feita durante a entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. Lula afirmou que não vai aceitar o uso desse tipo de ferramenta na sua campanha política. Segundo o presidente, a inteligência artificial pode ser usada para espalhar mentiras e manipular conteúdos durante o período eleitoral. Vamos acompanhar a fala do presidente. Agora veja, se a gente quiser, a gente pode fazer o Lula artificial, fazer comício em 27 estados no mesmo dia, no mesmo horário. Eu estou lá, mas não estou. E eu confesso a vocês, um cidadão que aprendeu a ter caráter com a dona Lindu não aceitará inteligência artificial para fazer campanha política. Porque se tem uma coisa que um político tem que fazer é olhar nos olhos do povo e permitir que o povo olhe no olho dele para saber quem está mentindo. Vale lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução com as regras da propaganda eleitoral para as eleições de 2026. Entre essas medidas estão a proibição da publicação, republicação ou impulsionamento de conteúdos produzidos com inteligência artificial nas 72 horas antes da votação. Em caso de descumprimento, o conteúdo poderá ser removido imediatamente e o serviço pode até ficar indisponível por decisão da Justiça Eleitoral. A resolução foi aprovada por unanimidade pelos ministros do TSE. O texto também determina que empresas de inteligência artificial não poderão recomendar, priorizar ou favorecer candidatos, partidos ou campanhas eleitorais. E olha, o governo federal começa hoje a realizar o pagamento do abono salarial para trabalhadores nascidos nos meses de maio e junho. Mais de 4,5 milhões de beneficiados integram o quarto lote do benefício, que deve distribuir 5 bilhões de reais. Os valores são referentes ao ano base 2024. A liberação segue até agosto, quando ocorre o último pagamento do ano. De acordo com o cronograma oficial, os valores ficarão disponíveis para saque até o último dia útil do calendário bancário de 2026, em 30 de dezembro. Caso o trabalhador não retire o dinheiro até essa data, os recursos retornam aos cofres públicos, mas ainda poderão ser solicitados dentro do prazo legal de até 5 anos. A consulta ao abono salarial pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. E após milagrosamente sobreviver a uma queda de avião perto da Flórida, nos Estados Unidos, um grupo de 11 passageiros e tripulantes de um bimotor foram resgatados após passarem 5 horas em alto mar, sobre boias. O avião em que estava o grupo vinha das Bahamas e caiu a cerca de 130 quilômetros da costa da Flórida. Durante a queda, o avião enviou um sinal de um localizador de emergência, recebido por autoridades locais. Por coincidência, um avião militar projetado para busca e resgate em combate estava no ar em uma missão de treinamento na região e se uniu à operação. Os socorristas da Guarda Costeira conseguiram chegar a tempo e resgataram os 11 adultos com vida. E teremos Ancelotti até 2030 na seleção brasileira. É isso mesmo, o técnico Carlo Ancelotti renovou o contrato com a CBF e será o técnico da seleção brasileira até a Copa de 2030. O italiano, de 66 anos, firmou um novo vínculo antes mesmo de disputar o Mundial desse ano, como uma estratégia da CBF de resolver o futuro dele, independentemente do resultado da campanha nos Estados Unidos, México e Canadá. Com Ancelotti, também renovaram o contrato todos os membros estrangeiros da comissão técnica, os assistentes Paul Clement, Francisco Mauri e Mino Fuco, além do analista Simone Montanaro. As conversas pela renovação tinham começado há alguns meses e Ancelotti receberá basicamente o mesmo que no vínculo atual.
10 milhões de euros por ano. E é isso, no Meio News Manhã de hoje, você acompanhou a mobilização dos garis em Teresina e o alerta para a possibilidade de paralisação no transporte público da capital. Viu também que a Secretaria de Segurança Pública ganhou reforço com novos policiais penais e mais tecnologia de monitoramento nas ruas. No Noticiário Nacional, a Polícia Federal investiga a destinação de recursos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro e milhões de brasileiros começaram a receber o abono salarial. Você também acompanhou o resgate de sobreviventes após a queda de um avião próximo à Flórida. E no esporte, Carlo Ancelotti acerta a renovação com a seleção brasileira até 2030. E esse foi o Meio News Manhã desta sexta-feira. Um bom dia para você e até mais. Aqui a notícia não espera. Ela chega primeiro, com verdade, apuração e responsabilidade. A Rede Meio Norte apresenta uma programação dedicada ao jornalismo de qualidade. É informação de verdade, o dia todo, para você entender o que acontece e como isso impacta a sua vida. Antes das 6, o Meio News Manhã traz o que você precisa saber para iniciar o dia. Depois, o Bom Dia Meio Norte entra ao vivo, com notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, com cobertura policial e prestação de serviço. Na sequência, o Central Meio Norte Eleições traz análise, debate e os bastidores da política. Ao longo do dia, o Ronda, o Agora, Jogo do Poder e o Patrulha reforçam o compromisso com a informação ágil e bem apurada. E à noite, o Contra-Ataque fecha com o melhor do esporte e opinião. Rede Meio Norte, aqui você sabe primeiro. Jornalismo de verdade, o dia inteiro com você. Eu sou mãe e tenho aquele superpoder que toda mãe tem. Dar conta de tudo ao mesmo tempo. E por isso eu também consigo ser dona de casa, humorista, apresentadora, fitness, ou pelo menos tento, né? Conselheira. É muita coisa e eu só dou conta porque estou sempre conectada na nuvem fibra, internet de qualidade que está sempre facilitando a minha vida. Porque toda mãe merece uma conexão de qualidade. Na Centro Clínica você encontra consultas e exames em um só lugar com uma equipe de médicos atenciosos e dedicados ao seu bem-estar. Equipamentos modernos, tecnologia de ponta e profissionais qualificados garantem um atendimento completo e humanizado. Rua Félix Pacheco, em frente ao Hospital Lineu Araújo, em Teresina. 86 98160 6322 ou 3029 7530. Responsável técnico Dr. Luiz Marinho, CRM 3316. A vida é feita de momentos e para cada um deles tem os ingredientes certos. Há mais de 10 anos, se tem família reunida, pipoca no cinema em casa, cuscuz no café da manhã, a Rio Maria Alimentos está sempre presente. Porque comida de verdade tem história, tem amor e tem qualidade. Rio Maria Alimentos. Há mais de 10 anos, levando qualidade para a sua mesa. Lavanderia Jockey, 25 anos de serviços com qualidade. Trabalhamos com os melhores produtos de limpeza para deixar suas roupas limpas, cheirosas e duradouras. Traga suas peças para o mais avançado processo de limpeza e passadoria. Na Lavanderia Jockey, lavamos roupas delicadas do dia a dia, ternos, vestidos de festa e tapetes. Lavamos tudo de cama, mesa e banho também. Você vai amar tudo que fazemos. Venha para a Lavanderia Jockey. Lavanderia Jockey, na Avenida Dom Severino.